Olá, em meio à pandemia do coronavírus, uma notícia chocou o mundo recentemente. A morte do ator de Pantera Negra, Chadwick Boseman, de 43 anos, com câncer de cólon, mais conhecido como câncer de intestino. Um câncer silencioso, todas as entrevistas e as notícias que foram divulgadas a respeito do tratamento dele contam, relatam um pouco como é que foi esse tratamento, de uma forma até discreta. Muitos não sabiam que ele fazia esse tratamento, que ele estava lutando contra esse tipo de câncer. Um câncer realmente silencioso. Então, sobre esse assunto, estamos no mês de setembro, é o Setembro Verde, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia divulga, né, dados, inclusive, estima 34 mil novos casos em 2020. O nosso convidado, então, de hoje é o médico endoscopista, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva aqui em Mato Grosso, Roberto Barreto, para nos explicar um pouquinho sobre esse tipo de câncer. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui também, disponibilizar o seu tempo para a gente trazer esse serviço e essa conscientização, né? Vamos iniciar explicando o que é esse câncer. O que é o câncer de colo ou câncer de intestino? Pois é, o câncer de intestino é uma doença muito prevalente. Para você ter uma ideia, é o segundo tumor mais comum em mulheres e o terceiro tumor mais comum em homens. Doença extremamente prevalente. Os dados do INCOM falam mais ou menos isso que você está dizendo mesmo. A incidência no Brasil esse ano vai ser acima de 34 mil novos casos. O caso do ator, ele realmente surpreende, porque ele é um ator jovem, morre aos 42 anos, mas vale ressaltar que o diagnóstico dele foi feito com 38 anos, o que surpreende mais ainda. Quando a gente leva em consideração, se você pegar as sociedades de endoscopia, de coloproctologia e de câncer de uma maneira geral, elas recomendam, de uma maneira geral, que a primeira colonoscopia seja feita a partir dos 50 anos. Digo no Brasil e em boa parte do mundo, porque nos Estados Unidos esses critérios já mudaram, lá é a partir dos 45 anos. Por quê? Tem se observado um crescimento muito significativo da população entre 40 e 50 anos com o aparecimento de novos casos de câncer de intestino. Daí, nos Estados Unidos, eles já mudaram os critérios, como eu disse, já não é mais 50 anos para se fazer a primeira colonoscopia, e sim 45 anos. Aqui no Brasil ainda é 50 anos, mas eu acredito que esses critérios também serão modificados, porque a gente que está ali na ponta fazendo a colonoscopia, a gente tem observado realmente, nas últimas décadas, um crescimento significativo de câncer de intestino nessa faixa etária de entre 40 e 50 anos, e até menos, como é o caso do ator do Pantera Negra lá. Eu particularmente tive um caso na minha família há alguns anos, um primo meu com 30 e poucos anos faleceu, porque quando já se descobriu, estava muito avançado. Ele é um câncer que não demonstra, não tem muitos sintomas, né? Como é que se descobre? Você falou de colonoscopia. É o exame mais recomendado? Então ele é preventivo para o câncer de intestino? O grande problema do câncer de intestino é que ele realmente é silencioso, às vezes durante décadas. As pessoas não sentem absolutamente nada. Muitas vezes, quando você faz o diagnóstico e apareceu o sintoma, já é uma doença avançada. Daí a necessidade de se ter protocolos para a realização do primeiro exame. No momento, o padrão ouro para diagnóstico do câncer de intestino realmente é a colonoscopia. Como o nome diz, câncer de cólon e reto, ou seja, é um câncer do intestino grosso e do reto. O intestino delgado, que é um órgão que tem mais ou menos 6 metros, é um órgão que tem uma acessibilidade muito mais difícil, mas felizmente tem uma incidência baixa de câncer. Então o objetivo aqui é prevenir câncer de colo e reto. Então a colonoscopia, no momento, ainda é o exame que a gente chama de padrão ouro para fazer o diagnóstico. E, como eu disse, os protocolos foram criados para a gente surpreender o câncer ainda em fase inicial e melhorar o prognóstico desses pacientes. Porque quando a gente faz diagnóstico de doença avançada, aí a situação fica um pouco mais complicada, muitas vezes tem metástase, a resposta à cirurgia, à quimioterapia é pequena, então nós temos que fazer o diagnóstico precoce. E aí, quando você coloca esses indivíduos em programas de screening, né, que é programas de busca dessas lesões ainda em fases iniciais, ou nas lesões precursoras. A maioria dos casos de câncer de intestino e reto vem de lesões precursoras que a gente chama de pólipos, que são pequenas verrugas que aparecem no intestino, e um percentual desses pólipos irão evoluir para o câncer de intestino. Na colonoscopia, a gente identifica essas lesões e resseca essas lesões. Então, eu sempre brinco que quando a gente faz um diagnóstico de uma lesão dessa, a gente muda a vida do paciente, porque você vai fazer
o diagnóstico, você vai fazer a terapêutica, que é a ressecção dessas lesões, e vai impedir que essas lesões ali à frente se transformem no tumor de intestino. E a gente tem tido muita facilidade nos últimos tempos. Por quê? Primeiro que a colonoscopia se tornou um exame quase que rotineiro com esses protocolos. Segundo, os aparelhos de colonoscopia hoje têm uma tecnologia muito significativa. São aparelhos de altíssima definição, que a gente chama de aparelhos que têm magnificação de imagem, que é como se fosse um zoom. Você está fazendo a colonoscopia, você vê uma área suspeita, você faz um zoom de mais de 100 vezes naquela região e você consegue identificar ali uma lesão, você consegue, através de uma classificação, você dizer se aquela lesão tem risco ou não de transformação e fazer a terapêutica, ressecar essas lesões. Então, os endoscopistas têm tido muita facilidade hoje com esses aparelhos, com essa tecnologia que eles têm, facilitando assim o diagnóstico dessas lesões e tratando essas lesões. Existe ainda muito preconceito em relação ao exame de colonoscopia? Porque às vezes as pessoas assim, acham que ficam com medo, acham que vai incomodar, porque sem endoscopia, enfiam uma coisinha na garganta, vou passar mal, vomito, imagina. Como é que é o exame hoje e assim, e essa questão do incômodo ou não, doutor? Porque eu sei que as pessoas têm esse temor, né? Ou talvez um preconceito. Na realidade, assim, o preconceito, felizmente, está diminuindo muito. Porque existem campanhas na mídia, de uma maneira geral, além das sociedades médicas fazerem campanhas como essa de Setembro Verde, a mídia, de uma maneira geral, as pessoas buscam informação na internet e, de certa forma, o preconceito vai diminuindo. Com relação ao exame em si, os aparelhos são muito mais flexíveis. Hoje, para se fazer uma colonoscopia em sala, além da presença do endoscopista, nós temos um anestesista em sala. Então, esse exame hoje, ele não tem desconforto. Uma vez ou outra, às vezes é um exame um pouquinho mais difícil, depois do exame pode ter um pouco de desconforto, pode, mas é mínimo. São feitas medicações no pós-exame e o exame é relativamente tranquilo, seguro. Dizer que não existem complicações em exames, claro, qualquer exame que seja invasivo, ele pode ter complicação. No caso da colonoscopia, por endoscopistas bem habilitados, bem treinados, essas complicações são muito pequenas. Então, é um exame considerado seguro. É sedada a pessoa para fazer o exame? Quer dizer, ela dorme e não vê nada? Ela não vê absolutamente nada. Como eu disse, tem um médico anestesiologista, o tempo todo durante o exame, ele vai ser sedado com a sedação de altíssima qualidade, com segurança, porque eu sempre digo, o endoscopista foi treinado para fazer endoscopia. Quem tem que sedar é o anestesista, porque ele tem controle das vias aéreas do paciente, ele está respirando direito, se não está, e toda a parte cardiovascular, a parte hemodinâmica, enfim. Os exames hoje são muito seguros, porque a gente tem 2 profissionais habilitados, um para fazer a colonoscopia e o outro para sedar o paciente. Ainda contando um pouco de experiência, que eu sei que o internauta gosta de saber, né? Eu já fiz esse exame até antes da idade recomendada por causa desse histórico familiar, desse primo, a filha dele apareceu com o mesmo tipo de câncer, uma outra prima irmã apareceu com doença de Crohn, né? E tenho problemas intestinais e fui atrás do meu médico, falei, doutor, eu quero saber se eu tenho que fazer preventivamente, porque eu tenho esse histórico forte. Nessa experiência, o que é mais... o que pode provocar mais esse tipo de câncer? A questão hereditária é forte ou tem fator externo também? O que causa esse tipo de câncer? O câncer de intestino, ele é muito bem conhecido. O conhecimento acerca da predisposição genética é muito bem estabelecido. Ou seja, existe um percentual da população que tem mutações muito bem estabelecidas, existem síndromes genéticas muito bem estabelecidas. Mas o que influenciou mais no crescimento e no aparecimento desses casos de câncer de intestino nas últimas 2 décadas, sem sombra de dúvida, foi a mudança do estilo de vida das pessoas. E aí, existem 2 fatores na alimentação que são muito importantes. Dieta pobre em fibras, verdura, legumes e frutas. E dietas rica em gorduras, frituras, embutidos, carnes vermelhas. Então, se eu tivesse que colocar numa balança, eu diria, coma bastante fibra, verdura, legumes, frutas. E diminua ao máximo gorduras, frituras, embutidos. Isso sim, houve um desequilíbrio significativo, principalmente nos ocidentais, nas últimas décadas. E a gente sabe, eu tenho hoje 54 anos, eu lembro que na minha infância eu comia feijão, arroz, um pouco de carne, salada, era a rotina nossa, das pessoas. Hoje não, as pessoas comem fora de casa, fast food, e aí
Quando você vai para o fast food, você está falando em gordura, fritura, embutido. Isso foi o fator crucial. Você tem uma predisposição genética que precisa de um gatilho. Toda doença genética precisa de um gatilho para começar. Se você tem um bom hábito de vida, esse gatilho pode ser postergado. Então você vai fazer esse diagnóstico na época lá na frente, quando você vai fazer a sua primeira colonoscopia. Mas se esse gatilho é antecipado por erro alimentar, as pessoas vão ter tumor de intestino mais precocemente. Então, sem dúvida, o fator ambiental ele está se sobrepondo ao fator genético nesse crescimento que a gente tem observado. E óbvio, associado a isso, obesidade, fator de risco. Fast food leva à obesidade. Sedentarismo, que também está ligado com obesidade. Então, você vai ligando as coisas. Aí você tem outras causas que predispõem, além da genética. Por exemplo, você falou na doença de Crohn. Doença de Crohn, ela faz parte de um segmento que a gente chama de doença inflamatória intestinal. De um lado, doença de Crohn, do outro, retocolite ulcerativa. Essas doenças, quando elas têm mais de 10 anos de evolução, elas vão aumentar o risco de câncer de intestino. Daí, tem doença de Crohn, tem retocolite ulcerativa, quanto tempo de doença? Ah, tem mais de 10 anos. Vai ter que entrar em vigilância endoscópica, que é o que a gente chama. Ele vai ter que fazer colonoscopia periódica para a gente detectar as lesões precoces e fazer a terapêutica e evitar que vire um tumor de intestino. Existem N fatores que são realmente fatores que a gente considera de risco, né? Mas eu diria que no frigir dos ovos, a genética a gente não pode escolher, né? A gente nasce com ela. Sim. Mas a gente pode mudar. Fazendo atividade física, mantendo um bom peso, mantendo uma alimentação rica em fibra, esse é o segredo. E eu digo que a alimentação rica em fibra, ela não é só importante para a prevenção de câncer de colo e reto, também é importante para a prevenção de câncer de estômago, né? O tubo digestivo como um todo, né? Então, eu acho que a diferença, o que a gente observa aí nos últimos anos, é que houve uma mudança, sim, do padrão alimentar, as pessoas estão comendo mal, as pessoas estão engordando e as pessoas não estão fazendo atividade física. Essa tríade aí, associada a um fator genético, que aí, como eu disse, a gente não escolhe, vai desencadear o aparecimento de novos casos. Álcool e cigarro também? Também. Interfere? Isso é um fator, consumo excessivo de álcool. Está bem linkado, sim, com câncer de intestino, mas não é só câncer de intestino, não, câncer de boca, câncer de esôfago, né? Então, o indivíduo beber socialmente, beleza, não vai ter problema nenhum. Agora, se abusa, ele vai estar se expondo a câncer de intestino, a câncer de boca, a câncer de laringe, a câncer de esôfago e outros mais. Então, cigarro também, tá? A gente sabe que existe uma associação de cigarro com N neoplasia, não é só do intestino, bexiga e outras mais. Pulmão não vou nem falar, risco cardiovascular não vou nem falar. Então, existem várias doenças que são associadas com o consumo excessivo de álcool e de cigarro, o de intestino também. A gente entrevista bastante e coloca muitas entrevistas aqui no site relacionadas à saúde nas diversas áreas, né? E assim, a gente vê que o cardiologista fala da importância da alimentação correta, de exercício físico, a dermatologista por causa da pele, todas as áreas, e a gente vê que assim, não tem muito como fugir da receita de alimentação correta, o mais natural possível, atividade física, né? Eu te pergunto o seguinte agora, qual o médico que a pessoa deve procurar para, de repente, saber se ela tem risco, se ela não tem de câncer de intestino, câncer de colo, porque a mulher já faz regularmente, né, em geral, o seu preventivo no ginecologista. O homem, às vezes, começa a procurar lá para os 45, 50, porque vai começar a fazer o preventivo de câncer de próstata. Que caminho trilhar, doutor, para chegar numa correta... Para investigar, né, para saber se você tem risco, se você tem ou não tem. Eu acho que existem várias vertentes, né? Eu sou gastroclínico por formação, além de endoscopista, eu sou gastroclínico. Eu sou uma ponta. O coloproctologista é outra ponta. O clínico, o bom clínico, ele sabe pedir uma colonoscopia na hora certa. A ginecologista, hoje, os ginecologistas, a partir de 50 anos, eles não pedem mais o sangue oculto nas fezes, que é um exame na década de 70, eles já pedem a colonoscopia. E a informação, acho que o paciente hoje, com a facilidade de informação que a gente tem, com campanhas como essa aqui que estão alertando da importância da prevenção do câncer de intestino e de reto, ele sabe, no mínimo, que a partir de 50 anos, ele vai ter que procurar alguém de uma dessas áreas para pedir esse exame de colonoscopia. Se ele tem um caso na família
ou mais casos na família, aí ele vai ter que procurar um profissional bem antes disso, porque a gente vai antecipar essa primeira coluna em 5 anos, em 10 anos, vai depender do número de casos na família. Então, de uma maneira geral, felizmente, os médicos, de uma maneira geral, o geriatra já pede de rotina, eles já pedem esse exame, que é a colonoscopia, para fazer prevenção de câncer de intestino, tá? Felizmente. E as pessoas, muitas vezes, vão no meu consultório, doutor, olha, eu estou preocupado com câncer de intestino, eu quero fazer aquele exame lá do intestino. Aí você vê a faixa etária, vê se tem ou se não tem histórico na família, para você adequar qual que é o momento que você vai pedir. Muitas vezes chegam muito precoce também. 30, eu quero fazer uma colonoscopia, mas fazer por quê? Você tem caso de câncer de intestino na família? Não. Você tem alguma sintomatologia? Não. Então a gente vai tranquilizar o paciente e dizer para ele que ainda não é o momento para fazer o exame. Né? Porque a gente tem que ter essa função didática também com o paciente. Porque você também não vai expor um paciente de 30 anos sem nenhum histórico familiar, sem nenhum tipo de sintomatologia a um exame invasivo. Não é nem honesto com o paciente. Né? Então você tem que ter essa capacidade didática de mostrar para o paciente que ele precisa fazer, mas no momento certo. Então, assim, falando de sintomatologia, a gente sabe, né, como o senhor já falou aí, é um câncer que ele não apresenta muitos sintomas no início, mas que tipos de sintomas seriam alertas para a pessoa procurar um médico? A gente que faz as duas coisas, está na ponta fazendo a colonoscopia, mas também que está sentado no consultório fazendo consulta com os pacientes. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a gente fala, mudou o padrão do intestino, aí você... Muitas vezes muda o padrão do intestino e não é absolutamente nada. Mas se você muda o padrão do intestino, e um indivíduo entre 40 e 50 anos vinha com o intestino funcionando de um jeito e de repente mudou radicalmente. Se for uma mudança aguda, você espera um pouco, mas se for uma mudança que persiste durante meses, semanas, meses, você precisa investigar. Porque às vezes é a primeira alteração, mudança do padrão. É o indivíduo que tem o intestino um pouco mais solto dele, desde pequeno, que de repente prende. Ou é o contrário. Às vezes o indivíduo tem o intestino preso e de repente solta. Meu padrão intestinal, minha vida toda é esse, e de repente muda. Aí tem a história dos sangramentos também. O sangramento é uma coisa que preocupa sempre o paciente, muito, porque ninguém acha normal, né, fazer cocô fezes, e ter sangue nas fezes. Não é normal. Mas muitas vezes, a primeira coisa que a gente tem que perguntar ao paciente, esse sangue é vermelho vivo? Bem clarinho? Porque quando é um sangue muito clarinho, geralmente está ali na parte distal, geralmente é do orifício anal, uma fissura, hemorroida. Se ele não tem nenhuma queixa, se ele é muito jovem, às vezes você prefere observar ele mais um pouco e, se precisar, faz colonoscopia lá na frente. Agora, se é um indivíduo em faixa etária de risco, muitas vezes você precisa pecar pelo excesso. É melhor fazer o exame. Porque eu também já tive grandes surpresas negativas e que, infelizmente, eu sempre falo, é o anjo da guarda do paciente. Falo, doutor, pede o exame dele. Eu achei que era um sangramento artificial. Quando você começa o exame, um tumor de reto, que é muito baixo e que sangra vermelho vivo. Então, já pensou se a gente não indica esse exame e não faz o diagnóstico naquele momento? Você iria piorar muito o prognóstico do paciente. Claro que todos nós estamos... A medicina não é uma profissão exata. Sim. A gente trabalha com estatística e, às vezes, o indivíduo está fora da estatística. Você precisa ter protocolo, senão você sai pedindo exame desnecessário. Mas às vezes o indivíduo está fora do protocolo. E aí você pode não fazer o diagnóstico no momento mais adequado. Isso machuca muito o médico, porque ele não fez isso de propósito, ele estava seguindo um protocolo que é a ciência. Mas você impacta muito forte na sobrevida do paciente. Isso detona com quem faz a medicina buscando trazer benefício para o paciente. Mas pode ocorrer com qualquer grande médico. Tem histórias aí de endoscopistas famosíssimos. Você sabe de uma apresentadora aí, de uma das grandes redes de televisão, que um colega era presidente da Sociedade de Endoscopia na época, brilhante. E ele fez um exame nela, uma colonoscopia, era uma lesão do canal anal, incipiente. A colonoscopia não é o melhor exame para ver o canal anal, porque é um exame específico do proctologista e não foi visto. 6 meses depois ela aparece com uns gânglios abdominais e foi refeito o exame e tinha um tumor lá. Então, isso, eu lembro como hoje, nesse congresso, um congresso de endoscopia, ele estava arrasado, assim. Então, e a gente entende que não foi uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um. Então tem essas nuances que a gente precisa ter muito cuidado. Então, na verdade, assim, mas o que a gente percebe é que a medicina avançou muito nessa questão, né?
E daí a importância também do paciente tirar as dúvidas com o médico. Uma coisa que eu já ouvi assim alguns médicos falarem, ó, quando você vai no banheiro, né, as crianças que brincam, faz o número 2, olhou, viu como é que tá? Porque as pessoas às vezes não querem ver as próprias fezes e como é que tá, se tá com diarreia, se não tá, se tá endurecido, se tem... Então assim... Se tem sangue, se não tem. Como, mal comparando um exame de mama, né, o autoexame que a gente tem que fazer sempre para conhecer o padrão, você conhecer o padrão, Sim, isso, doutor? sim, Precisa isso ter mesmo. um pouco para acender essa luzinha no momento diferente. Essa observação, porque ali você está... É um ato fisiológico, não existe nada de errado, todo mundo faz número 2, né? Todo mundo vai ao banheiro. Olhar e perceber uma mudança é significativo. A medicina é feita de sinais e sintomas, né? Pode ser um sinal que está ali e que vai ser observado primeiro pelo paciente, que vai informar o médico e o médico vai fazer o diagnóstico. E isso é muito engraçado hoje com a tecnologia, porque às vezes eles fotografam e levam no consultório. Doutor, para quê? Muito. A gente vê isso e é importante para a gente. Nós somos investigadores, o médico nada mais é do que um investigador, né? E tem que fazer diagnóstico vendo mesmo as coisas, sem problema nenhum. Bom, para a gente encerrar, tem algo mais assim que a gente não abordou, que o senhor gostaria de falar ou reafirmar, né? Algo importante aí para a gente? Eu acho que as pessoas precisam entender que realmente o câncer do intestino, como eu disse, tem uma genética que a gente não muda, a gente nasce com ela, mas a gente pode postergar o aparecimento dessa doença trabalhando bem as questões ambientais. Quando eu estou falando em questão ambiental, é hábito de vida, né? E hábito de vida é uma alimentação muito forte em fibra, verdura, legumes e frutas, e diminuir o máximo. A gente não pode ser radical, não pode comer um churrasco. Nossa, claro que pode, mas na sua rotina durante a semana, vamos fazer uma dieta rica em fibras e com pouca gordura, frituras e embutidos. As pessoas gostam de ingerir bebida alcoólica. Vamos beber socialmente, não vamos abusar. Você vai mitigar o risco, vai diminuir o seu risco. E vamos fazer atividade física. Atividade física mantém a gente no peso ideal, porque a obesidade é um fator de risco para neoplasias, tumores. Não é só tumor de intestino, não, são todos. Isso está provado. Então, atividade física para manter um peso adequado, não ficar no sobrepeso e ter uma dieta saudável é o segredo para que a gente possa diminuir esse risco de ter câncer de cólon e de reto. Eu acho que essa é a grande mensagem. Eu brinco que a gente que está ali, a gente tem que dar o exemplo. Eu fiz isso na minha vida. Hoje eu tenho 54, antes dos 44 eu era preguiçoso. Eu falava, olha, eu não gosto de atividade física, mas eu tive que mudar meu estilo de vida. Hoje eu faço atividade física todos os dias. Tento manter... caminhada que seja, né? Qualquer coisa, qualquer atividade física. Eu acho que cada um tem que descobrir o que gosta. Porque quando você descobre que gosta de atividade física, você vicia na atividade física. Esse é o segredo. Viciar, porque você vai ter prazer. Aí você vai fazer... entra no gosto, automático, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo. Tá joia, doutor. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Espero que a gente possa ajudar muita gente. Obrigado a você. Essa entrevista. Nós conversamos com o Dr. Roberto Barreto, médico endoscopista, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Mato Grosso, falando sobre Setembro Verde, prevenção ao câncer de cólon, câncer de intestino. Mande essa entrevista que seja para uma pessoa, para ela saber, para ela conhecer, se informar, né? Vamos compartilhar nas nossas redes sociais. A entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, aqui no site RD News, nas nossas redes sociais. Dá para pegar o link e mandar pelo WhatsApp. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.